falar, infelizmente, cabe a mim fazer o trabalho chato. Porque tem canais que não querem realmente trazer treta. Eu respeito a posição dessas pessoas, porém, temos que ao menos uma pessoa verbalizar aquilo que está acontecendo, porque tem muitas pessoas sendo enganadas por esse tal filósofo e as pessoas assistem um vídeo, assim como eu também assistia, e não via maldade. Você olha aquele senhor de aparência aceitável, com seus olhos azuis, muito calmo, muito simpático, que parece que ele entende as pautas, as causas, que ele se diz feminista, que ele se diz intelectual, mas nos bastidores ou no Facebook dele, ele é um maníaco, desculpe dizer maníaco, mas é de pedofilia e todo tipo de abuso que ele propaga e ele pensa. Então, ele banaliza o sexo entre uma criança e um homem adulto. É o mesmo que falou que Jesus Cristo era pedófilo e tentou justificar que a palavra antes significava apenas gostar de criança. Além disso, eu fui altamente hostilizada, até mesmo pelo canal do historiador. Lembrando, poderia falar comigo, poderia escrever e eu ler, mas ele preferiu fazer textão na internet sobre algo que ele não participou, ele não sabia e ele tirou uma conclusão daquilo que é a verdade. Então, antes de tudo, eu gostaria de deixar claro, gente, eu não reagi porque eu não fui divulgada pelo PC Siqueira. Se você observar no meu canal, vou deixar até aqui um link, eu reagi ao vídeo onde PC Siqueira indicava outros canais. Eu não tive nenhum problema com isso. Eu tive problema quando eu, nos bastidores e também nas páginas sociais, eu vi uma resistência onde era só homens brancos, metidos intelectuais, que também nos bastidores não querem ouvir mulheres falando. E que a única mulher citada nessa lista está sendo a mesma que está, por coincidência, denunciando no Twitter abusos que acontecem há muito tempo. E ela, mesmo ela sendo padrão, coisa que eu fiquei muito surpreendida, ela mesmo sendo padrão, que eu vendo, pensando, não, eu acho que o problema é porque eu sou negra. Não, o problema é de gênero mesmo. Que comigo eles falam que eu sou negra, eu talvez vai pela questão de que eu sou periférica. Mas para ela, caiu a questão de que ela é loura e é burra. Beleza? E ela é doutora, ela fez justamente humanas, ela fez história, tem a formação dela. E ela foi esculachada por esse filósofo, que até então a coisa ficou só no intelectual, sobre a tese dela, que ela é especialista sobre a Palestina. Mas, nesse caso, será a própria a explicar para vocês. Para a galera que não me conhece que está aqui, meu nome é Sabrina Fernandes, eu sou militante da esquerda radical, eu sou ecossocialista, feminista, também lutadora da pauta de libertação dos animais, e eu tenho um canal de YouTube chamado Tese 11. Nesse canal eu abordo, através da perspectiva da sociologia política, vários temas que estão em alta no Brasil hoje, mas também tentando trazer um aprofundamento teórico de como que a esquerda deve ser, como que a gente deve estar pautando, na verdade, nossa luta social, quais devem ser as nossas utopias. O que foi, assim, o estopim para você finalmente falar, não que você não tenha falado antes, mas você fez aquela thread no Twitter e falou, gente, é o seguinte, vamos ler aqui porque está acontecendo isso e não dá mais, a gente não pode mais ficar falando, ai, não liga, que aliás é uma coisa que a gente pode falar ainda depois, né, o silenciamento. O que foi o estopim, por que a gente tem que falar em denúncia e não em desabafo? O que aconteceu? Existe uma questão muito importante, que é constantemente mulheres na esquerda estão denunciando machismo dentro da esquerda. E constantemente, quando a gente faz isso, especialmente na internet, a gente vai ouvir que, não, mas olha esse cara não é de esquerda. Porque os outros caras que são de esquerda vão pensar, não, a gente não admite esse cara aqui não, ele não é de esquerda. Olha lá que babaca que ele é, realmente, ele é um machista, ele não é de esquerda. Só que, por mais que queiram isso, não existe a tal da carteirinha da esquerda. Não existe isso de que, quando a gente está na internet, a forma como as pessoas se identificam, se posicionam, como elas falam que elas são para os outros, isso vai contar. E aí, quando chega um cara que fala que faz parte da onda progressista e que ele é progressista, e ele vai ter uma certa aparência de progressista porque ele vai bater em alguns inimigos comuns, ele pode acabar enganando nesse sentido.
E o caso específico ocorreu o seguinte: há muito tempo, desde que eu criei o canal, eu tava sempre postando print. Gente, olha aqui mais um cara de esquerda que é antifeminista. Aqui mais um cara de esquerda que tá fazendo machismo. E eu sempre ouvia isso. E aí, em abril desse ano, por uma coincidência muito básica do destino, porque ninguém me avisou, eu tinha postado um vídeo sobre a Palestina e, por acaso, eu cliquei nos compartilhamentos. E eu quase nunca faço isso. Quando eu cliquei, eu vi um compartilhamento do Paulo Giraldelli, que na época era mais conhecido dentro dos círculos de esquerda, mas não muito para fora, em que ele fazia um certo comentário sobre mim, e que era um comentário sarcástico, que tinha um lado misógino, no estilo piadinha de loira burra, mas muito mais sofisticado, na verdade. Era tipo assim, uma loira lendo o que não sabe. E aí chamava de burralda, minha filha, você tem que voltar para a escola. Então, todo aquele paternalismo típico. E o mais curioso é que o que ele apontava que seria a minha burrice ali, a minha idiotice naquele comentário, quem acabou falando uma coisa totalmente sem noção foi ele, porque no caso era sobre a Palestina, eu sou especialista em Palestina, o que ele contestou como sendo uma ideologia que eu estava propagando sobre a questão do apartheid é um consenso nos especialistas de apartheid. Então, ele que estava muito fora, e aí eu tenho até alguma desconfiança que talvez tenha um certo sionismo ali no que ele estava querendo criticar. E aí eu dei um print na época, em abril eu dei um print sobre isso, e eu fiquei irritada, veio até uma ânsia, assim, meio de dar uma carteirada de volta, tipo assim, cara, eu sou doutora. Nem um pouco de humildade no processo inteiro, mas queria fazer algo comigo no YouTube, porque isso acarretaria seguidores para ele. Óbvio. Né? Essa foi a história. Aí eu pensei, pelo amor de Deus, vou deixar quieto de novo, né? Bloqueei e tudo mais. E aí todo mundo começou, Sabrina, faça um vídeo com o filósofo Paulo Giraldelli. Sabrina, faça um vídeo com esse cara. Essa parte eu não sabia. Sabrina, faz... Porque toda hora, assim, Sabrina, faz um vídeo com Henri Bugari, faz um vídeo com Clayson, faz um vídeo com Ber. Eu já deixo o link na descrição do vídeo dela completo. Como a própria falou, ela considera importante que outras mulheres se unam e falem sobre esse caso, e de que ela não está fazendo treta, ela está fazendo uma denúncia. Então, aquilo que eu já tinha falado, mas eu vou aqui deixar também, disponibilizar o meu espaço para que ela tenha também voz aqui com vocês. Microfone tá aqui. De novembro de 2013. Abertura da primeira semana acadêmica de filosofia, aproveitando a oportunidade para expor a indignação de muitos estudantes e convidar aqueles que tenham sofrido abuso de poder, insultos, humilhações e perseguições por parte do professor Paulo Giraldelli, para se juntarem a nós. Ele fala na sua cara, está mentindo, vem mentir aqui. Então, o nome dela é Sabrina Fernandes. Eu vou deixar também o nome do canal, é um canal que é bastante conceituado, considerado pelos intelectuais, só que ela também, ela não foi assim incluída na resistência, tá bom? Começaram a colocar o nome dela porque não tinha mulher para colocar, só que tem um problema, porém, nessa questão, que ela não pediu para que as pessoas colocassem ela nessa lista até então. E quando começaram a colocar ela nessa lista, aconteceu uma questão de que colocaram ela junto com esse filósofo. E ela, como ela já teve um caso realmente machista, agressivo contra ela, e ela foi ignorada, que todo mundo falou deixa pra lá, ela foi clara em dizer que tinha um risco de que esse homem continuasse a propagar essas coisas, ela foi ignorada. E por desculpa dessa coisa da resistência, o nome dela passou a ser incluído sem que ela tivesse um conhecimento ou uma autorização. Recentemente, ela comunicou em um ao vivo, eu acho, que o Henri e a esposa, né, que ela a esposa é aquela, tipo, a secretária, ela tá entrando em contato entrou em contato nas últimas horas com ela. Olha, só peço que você fique atento, pelo amor de Deus, cuidado onde você vai meter o seu pé. É fato que eu assisti os seus vídeos, assisti até os vídeos
onde ela publicou recentemente falando sobre o lugar de mulher na política. Vou deixar também na descrição os outros 2 canais de mulheres que eu também passei a seguir. Eu gostaria também de agradecer a ela pelos vídeos que ela publicou nas últimas horas, porque foi um conforto que eu consegui ter, porque até então eu não tinha ouvido nenhuma mulher falando sobre política, do machismo que existe na esquerda, e foi um oásis. Eu agradeço realmente, eu me sinto muito mais aliviada, porque parecia que eu era aquela louca, né? Que só eu que estava vendo isso acontecendo e todo mundo falando que eu estava com inveja ou que era certo aquilo que eles estavam fazendo. Por exemplo, no meu caso, que eu tenho uma formação acadêmica, várias vezes as pessoas só me validam depois que olham lá a formação acadêmica. Lattes, ela tem que andar com o Lattes na bolsa, ó. Pois é, que é um saco. Amiga, faz uma tatuagem. Mas aí se eu faço isso, carteirada, tá dando carteirada. Não, vocês me forçam. O ambiente me força a ter que explicar, olha, gente, eu não tô falando qualquer coisa, eu pesquiso, eu entendo disso, tem um certo acúmulo. Não, na verdade, nem deveria ser algo relacionado a título, porque o título mesmo não importa. Por exemplo, não sou eu que tenho, assim, sei lá, não chama o canal socióloga Sabrina Fernandes, né? Não é como outras pessoas fazem por aí. Sendo que, na verdade, o que a gente está tentando trazer é o nosso acúmulo. Nós estudamos as coisas que a gente fala, mesmo às vezes vindo de outras áreas como a Mari eu considero uma cientista social, porque está sempre indo atrás das coisas e está sempre tentando deixar de uma forma didática, traduzindo conceitos, às vezes sem usar o nome do conceito, mas passando aquela mensagem teórica certinha. Agradeço muito essa visão, Sai. Eu fico muito feliz da Sabrina ver dessa maneira, porque eu acredito que se a gente tem um propósito, nossos canais, por exemplo, querem aproximar as pessoas da política, querem que elas se reencantem, querem trocar, não querem simplesmente ensinar, querem que as pessoas tragam suas demandas, com que elas estão insatisfeitas e seus conhecimentos. A gente tem que trabalhar a ideia de que o fazer política é abrangente. Eu me sinto muito mal quando eu vou numa reunião de militância, um evento grande, e as pessoas medem e falam assim, quem é você? Você é formada? Como se, tipo assim, isso invalida o meu direito de ir lá cobrir e passar para os meus seguidores da minha maneira. Não que a gente só valide o conhecimento que é chancelado pelas instituições burguesas do conhecimento, né? A gente utiliza isso porque, infelizmente, nós lidamos com a mentalidade burguesa e masculina que só aceita escutar mulheres a partir desse viés. Mas a vida não cabe no Lattes. Assim, a vida não cabe no Lattes e o conhecimento... É isso, a gente teve um aumento de inserção, mas eu sempre uso a estatística inversa. Quando a gente teve o final do governo da Dilma, nós tínhamos 18% de inserção dos jovens de 19 a 21 anos na universidade. Quando o PT entrou no governo, eram 8%. Isso significa que a gente ainda tem 80% do país que não tem acesso à universidade. Então, se o conhecimento chancelado é só universitário, a gente não tem mais nada. A gente tem 80% da população que não produz cultura, que não produz conhecimento, que não produz informação, que não produz política e compreensão. Política como uma compreensão, né? Do ambiente no qual está inserido. Essa é uma dificuldade, porque quando você vai olhar, a gente estava falando disso mais cedo entre nós mesmo, questão do intelectual orgânico, qual que é o papel, né? Então, Gramsci, tô repetindo Gramsci de novo nesse canal, porque... Eu sou só Gramsci, esse canal é assim, eu sou Marcuse Gramsci agora. Mas qual que é a questão do Gramsci? Ele falava da necessidade de que se criar intelectuais orgânicos, que seriam diferentes dos intelectuais tradicionais. Então, os tradicionais, eles vêm de fora. Então, mesmo uma pessoa que às vezes vem da classe média e tudo mais, e ela vem de fora, não quer dizer que ela automaticamente vai ser um intelectual tradicional. O intelectual tradicional é aquele que vem de fora e continua de fora, e trazendo aquela informação de fora. Por isso que todo mundo que, independente de onde você está vindo, você vai ter que realmente se despir, se desconstruir daquele processo inteiro e entender que você tem que se comunicar com as pessoas, se comunicar bem. E automaticamente no Brasil, quando se pensa em intelectuais de esquerda, se pensa em pessoas que falam palavras muito difíceis sem explicar o que são essas palavras. Encasteladas nas universidades, né? Exato. E Quase aí, que constrangendo quem não entende.